Atos, capítulo de número 9, verso 36 em diante, diz assim: Havia em Jope uma discípula por sobrenome Tabita, nome este que, traduzindo, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E, depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviou-lhes 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. Chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Amém? É um milagre? É um milagre. Há um cântico que às vezes a gente canta, né? Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Olha, presta bem atenção nessa canção. Você profetiza que o seu milagre vai chegar. Você vai crer e vai eliminar toda a dúvida, toda a incredulidade do seu coração. Eu poderia aqui discorrer sobre essa canção e fazer dela, de repente, algo, um caminho para você percorrer, para desenvolver uma atmosfera de milagres. Mas eu quero usar alguns textos, algumas passagens, para trazer uma ilustração assim, bem real, para que você possa entender que aquilo que você está buscando de Deus, você não apenas pode receber, mas você vai receber se você trilhar esse caminho, um caminho de fé, um caminho de obediência e um caminho de submissão à palavra de Deus. Desenvolvendo uma atmosfera de milagre é o tema dessa reflexão. Quando você olha para esse texto aqui, você vai observar no verso de número 36, uma mulher de Deus. Uma mulher que servia a Deus e servia ao próximo. Uma mulher que, através da sua generosidade, através do seu trabalho, ela granjeou muitos amigos. Só que essa mulher, diz a palavra de Deus, que ela adoeceu e morreu. As pessoas boas, irmãos, também morrem. As pessoas cristãs, as pessoas de Deus também adoecem. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a adversidades. E nós não sabemos o momento em que elas vão bater a nossa porta. Às vezes é uma enfermidade que você jamais imaginava poder experimentar no seu organismo ou no organismo de alguém que você ama. E de repente, você vê essa situação dentro de casa. Às vezes, um problema familiar, conjugal, com seu cônjuge. Você estava vivendo bem, era mil maravilhas, uma cumplicidade, e de repente, problema, luta,
Aí você diz, mas eu sou um cristão, uma cristã. Queridos, as lutas, as tragédias, as percas também alcançam a vida daqueles que são de Deus. É o que eu aprendo aqui. Agora, nós podemos, em meio a circunstâncias contrárias, criar uma atmosfera para que um milagre possa acontecer. Em meio à adversidade, em vez de você se lançar no desespero, no questionamento, você pode ter uma outra postura e desenvolver uma atmosfera para não apenas atrair a atenção e a presença de Deus, mas também para fazer com que Deus se mova dentro daquela situação e opere um milagre. Há uma expressão que diz assim: a atmosfera que você cria determina o produto que você produz. A atmosfera que você cria determina o produto que você produz. Vendo essa frase, eu lembrei de uma experiência nossa que tivemos lá em Moçambique, aonde nós temos ido regularmente, ano após ano. Mas em 2009, nós fizemos uma horta piloto naquele lugar. Em 2010, essa horta recebeu uma espécie de sombrio. E a horta, mais ou menos, é quase do tamanho desse ambiente aqui. Então, ela recebeu um sombrio e criou uma espécie de estufa. Ou seja, criou uma atmosfera, criou um ambiente para que naquele ambiente pudesse ter uma temperatura adequada e uma umidade adequada para ter uma grande produtividade naquele lugar. Então vou repetir isso aqui e continuar ilustrando esse exemplo nosso ali em Moçambique. A atmosfera que você cria determina o produto que você produz. Quando você olha ali, ao redor daquela horta, o clima é quente. A terra é arenosa. Não se produz nada. Mas dentro daquele ambiente chamado estufa, a terra foi preparada, a terra está sendo irrigada, e ali nós temos produzido alface de alta qualidade, tomate de alta qualidade, e todos os produtos que têm sido produzidos ali não têm absolutamente nada de agrotóxico e não tem praga alguma. Criamos uma atmosfera, criamos um ambiente, e dentro daquele ambiente, aquilo que nós temos proposto para produzir ali, temos produzido. Agora, trazendo isso para a situação que você está vivendo, talvez no seu casamento, talvez nos seus negócios, no seu trabalho. Se você não desenvolver uma atmosfera própria para produzir algo bom, com certeza você vai criar uma atmosfera ruim e vai promover algo ruim, um produto ruim. Se o seu casamento está um caos, em vez de você criar uma atmosfera de fé, uma atmosfera de adoração, de invocação da presença de Deus, em vez de você fazer isso, você começar a murmurar, questionar, a amaldiçoar, é isso que você vai colher como produto. Porque você criou essa atmosfera, esse ambiente. Um ambiente bom produz coisas boas, um ambiente ruim produz coisas ruins. E muitas vezes nós estamos precisando de um milagre no nosso lar, na nossa casa, mas nós
não criamos uma atmosfera propícia para Deus fazer algo bom ali. Nós levantamos logo pela manhã já amaldiçoando, xingando, questionando, falando alto. Se é esse o ambiente que você está criando, o produto que você vai ou já está colhendo é ruim. Mas se você criar um ambiente bom, um ambiente próprio para a manifestação de Deus, pode esperar, irmão, é só uma questão de tempo. Você vai colher um fruto do milagre na sua vida. Então a atmosfera que você cria determina o produto que você produz. E digo ainda que tu tens aquilo que tu dizes que tu tens. Você tem aquilo que você todos os dias fala que você tem. Você tem um casamento derrotado, porque todo dia você o derrota, manifesta essa derrota, verbaliza essa derrota. Seu salário nunca dá, e nunca tem um aumento, às vezes, necessário para suprir a cada uma das suas necessidades, porque você mesmo o amaldiçoa. Então, irmãos, você precisa mudar o seu linguajar. Se você deseja vitória, comece a profetizar a vitória. Se você deseja bênçãos de Deus sobre todas as áreas da sua vida, comece a profetizar isso todos os dias, irmão. Dê uma dor de cabeça para os demônios que ficam ao seu redor, querendo lhe perturbar. Infernize a vida deles. Profetizando a bênção. Amém, irmão? Fala para o seu vizinho, tu tens aquilo que tu dizes que tu tens. Pastor, meus filhos são a nhaca. É isso mesmo, vamos continuar sendo. Pastor, o meu trabalho não vai mesmo. Pastor, eu estou sentindo que essa semana eu não vou conseguir honrar os meus compromissos. Você não apenas está sentindo, você vai viver isso. Você já está declarando isso. Você já está declarando. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos de um milagre, buscamos um milagre, mas nós mesmos cancelamos, impedimos Deus de realizar um milagre nas nossas vidas. 4 coisas que eu gostaria que você pudesse fazer para desenvolver uma atmosfera para você ser alcançado por um milagre de Deus. Porque Deus deseja nos abençoar, irmãos. Se há algo que traz prazer no coração do Pai, é a alegria do Filho. É quando o Filho está bem. É quando o Filho está saudável, feliz. Então o Pai, ele fica feliz também. Agora, quando o filho está triste, cabisbaixo, sendo humilhado, se rastejando de um lado para o outro, questionando as coisas, é certo que o pai não está feliz também. Então entenda isso. Não dá para você impedir que as adversidades batam a porta da sua casa, da sua vida. Mas dá para você trabalhar de uma maneira diferente daquela que você tem trabalhado. Todas essas situações e circunstâncias contrárias. Primeira coisa que você precisa entender, que independente da luta, independente do problema que possa lhe sobrevir, você precisa entender que Deus, Ele não perdeu o controle da história da sua vida. Deus, Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo Senhor. E o exemplo que eu quero usar para ilustrar essa verdade é Jó.
Jó também era um homem extremamente religioso. Jó era um homem riquíssimo. Jó era um homem que tinha uma saúde tremenda, um casamento abençoado, filhos. Jó talvez era aquela pessoa que estava numa condição de uma pessoa que nós talvez, puxa, eu queria estar ali, né, naquela condição. Mas um belo dia, a tragédia bateu na porta da casa de Jó. Em um só dia ele perde os 10 filhos. Os 10 filhos morreram. Queridos, perder um filho é terrível. Perder um pai, uma mãe, um irmão é terrível. Um cônjuge é um horror. Agora você enterrar 10 filhos, cabeça pira. Não dá para ficar de boca fechada, não. Jó experimentou isso. Num só dia, os 10 filhos dele morreram. No outro dia, tudo que ele tinha foi roubado. Os ladrões atacaram o rebanho de um lado, atacaram o rebanho do outro, invadiram a propriedade do outro lado, e de repente Jó estava sem dinheiro. Dormiu rico e acordou na miséria. E como se isso não bastasse, Jó, que tinha uma saúde tremenda, de repente ele se viu como que leproso, enfermo. Tinha muitos amigos e de repente os amigos, foram embora. Só que Jó, irmãos, em meio a todo esse caos, em meio à acusação daqueles que ficaram, em meio à própria dor da esposa, e a revolta da esposa manifesta através de uma declaração dela, que fala para Jó: olha Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Acabou, Jó. Só que Jó, ele cria que Deus ainda estava no controle de todas as coisas. É por isso que ele faz essa declaração em Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Ele cria que Deus estava no controle. Irmãos, eu não sei quais são as percas que você tem contabilizado, talvez nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Talvez você seja uma pessoa que diz assim: pastor, olha, se eu for começar a enumerar aqui, haja caneta e haja papel. Foram muitas, e durante muito tempo. Irmãos, é como você que Deus está dizendo. Ele ainda está no controle. Ele não perdeu as rédeas da história da sua vida. Ele ainda continua escrevendo a história da sua vida. E eu tenho certeza que há um bom fim para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Talvez você possa dizer: mas pastor, está doendo. Pode chorar, irmãos. Pode chorar de dor. Pode clamar ao Senhor por causa da dor. Mas jamais duvide que Deus esqueceu-se de você, que a sua vida está aí à mercê do destino ou do acaso. Não. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você é de Deus, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, se não for pela permissão de Deus. De alguma maneira, para algum propósito, Deus está permitindo isso. Eu não tenho a resposta para a sua dor nesse momento, mas eu tenho uma certeza para afirmar para você que Deus ainda continua sendo Deus. Esses dias eu estava conversando com o irmão, nós estávamos vindo aqui de uma cidade próxima, e uma grande tempestade, uma chuva, quinta-feira, né? Uma chuva torrencial, não dava quase para você enxergar, né? Através do vidro ali, na direção, uma chuva. E a gente começou a comentar, né?
que quando você pega um avião e você às vezes decola debaixo de uma tempestade dessa e o avião vai e de repente as turbulências tal, mas de repente passa por cima daquelas nuvens tempestuosas, aí você fala, sol, sol, embaixo aquela tempestade, chuva destruindo, levando tudo ao roldão, mas em cima o sol da justiça ainda está dominando, prevalecendo. Irmãos, isso é Deus. Talvez no seu coração há um turbilhão, medo, insegurança, ansiedade, na sua casa um inferno, no seu local de trabalho, perturbação, opressão, mas acima de tudo isso, o sol da justiça continua a brilhar. Irmão, fala para o seu vizinho, Deus não perdeu o controle, irmão. Ele continua sendo Deus da sua vida, Ele continua tendo planos para a sua vida, e digo mais, que esses planos, eles não serão frustrados. Quer receber um milagre, irmão? Crie uma atmosfera para isso. Diga para Deus, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que em algum momento o Senhor vai entrar com providência. Porque o Senhor é vivo, o Senhor não está em uma cruz, mas o Senhor está à destra de Deus intercedendo por mim. Segunda coisa que você precisa fazer para desenvolver uma atmosfera, para receber e experimentar o milagre, crie um ambiente de adoração e atraia a presença de Deus. Irmãos, quando nós experimentamos lutas, qual é a nossa primeira reação, né? Você sabe. Qual é a sua primeira reação quando você recebe a notícia de uma tragédia? Quando a má notícia chega na sua porta, olha, morreu, o que você faz? Eu ia falar bobagem aqui, né? Se é a sogra, né, canta, né? Oh, aleluia! Graças a Deus o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ah lá, a minha já está dizendo assim, não. A nossa reação, irmãos, quando recebemos uma má notícia, é de ficar indignado, revoltado, questionadores. Irmão, num primeiro momento, talvez não dá para você segurar o choro, um sentimento, às vezes de perca violentíssimo, mas num segundo momento, você pode adorar a Deus. Não por causa da circunstância, mas por causa daquilo que Ele é. Irmãos, e é tudo isso que Ele espera que nós façamos nos momentos de dor. Porque a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé, ele não vive por vista. O justo, ele vive por aquilo que ele crê, e não pelas circunstâncias que muitas vezes ele está experimentando. É nessa hora que o Senhor espera nos alcançar nessa condição de justo. É nessa hora que o Senhor espera nos alcançar na condição de alguém que tem uma reação diferente daqueles que são a maioria. É nessa hora. A Bíblia fala em Atos capítulo 16, de Paulo e Silas. Tiveram uma experiência terrível. Estavam pregando o Evangelho. E de repente, ministraram libertação numa mulher. Essa mulher dava muito lucro para os seus senhores. Eles foram presos, eles foram algemados, eles foram açoitados, eles foram jogados em uma prisão. E a Bíblia diz, no verso 25, que por volta da meia-noite,
Paulo e Silas cantavam, adoravam a Deus. Estavam fazendo o que era certo, padeceram por causa daquilo que era certo e fizeram a coisa certa, em meio às injustiças sofridas. Adoravam ao Senhor. Irmãos, o terremoto veio, porque isso mexe com os céus. Isso é um ambiente próprio para Deus intervir. Quando todos esperam que você reaja de uma maneira, às vezes violenta, às vezes com raiva, aí de repente, você começa a adorar. Irmãos, não tem demônio que vai ficar perto de você, porque a glória do Senhor vai manifestar, o Shekinah de Deus vai manifestar. Um outro exemplo, 2 Reis, capítulo 13, verso de número 15. No capítulo 3 fala de um rei chamado Mesa, rei dos Moabitas. Ele se rebela e ele então vai à guerra contra 3 reis, Josafá e o rei de Israel, e mais um outro rei. Esses 3 reis saem em perseguição ao rei de Moabe. 7 dias durou essa perseguição. E de repente, esses 3 reis com seus exércitos se viram sem água. Eles não desenvolveram uma estratégia correta para ir à guerra. Para ir à guerra, irmão, precisa de estratégia. Ok? Aprenda isso. Todas as guerras que você trava, inclusive as do dia a dia contra o inferno, precisam de estratégias. Esses 3 reis se viram surpreendidos agora, com seus exércitos sem água. Ficaram com medo, estamos perdidos. Mas um deles mandou chamar o homem de Deus, Eliseu. Traga Eliseu. Aí Eliseu chega ali no meio do deserto, no meio do caos, do desespero, no meio da pressão. Imagina um caldeirão, né? Uma pressão violenta. E Eliseu fala assim: escuta, tem alguém aí que toca uma harpa, um tangedor? Eu fico imaginando que aqueles reis... Eliseu, faz logo uma oração aí, resolve esse negócio aí, rapaz. Esse negócio de harpa. Eu fico imaginando que alguns deles devem ter questionado. Mas o arpista veio, o tangedor veio. E diz a palavra de Deus que no meio do deserto, naquele lugar totalmente adverso, conforme o arpista, o tangedor estava ali tocando, diz a Bíblia que o poder de Deus veio sobre Eliseu. Aonde? No meio do deserto. Aonde? No meio do caos, no meio da necessidade. O poder de Deus veio sobre Eliseu. E aí começam as instruções. Olha, cavem covas, façam valas, muitas, porque amanhã vocês não verão vento, chuva não existirá, porém essas valas se encherão de águas. A preparação para o milagre, irmãos, foi o que fez o milagre acontecer. Eliseu criou um ambiente, atraiu a presença de Deus, e a presença de Deus trouxe uma revelação, uma direção, e esses homens creem nessa palavra, obedecem essa palavra, e no outro dia, a água veio, e encheu todas aquelas valas. E se isso fosse pouco, irmãos, porque
Irmãos, um milagre nunca é tão somente para suprir a necessidade, mas é para abençoar. Ele vem com uma grande medida. Ele não vem na medida certa, assim, no limite, na continha, pastor. Não, ele vem para sobejar. O profeta diz assim, olha, se isso não basta, o Senhor manda dizer também que vai entregar nas suas mãos os vossos inimigos. Eles vão ser derrotados. E foi isso que aconteceu, irmãos. Mas o milagre só aconteceu porque eles criaram um ambiente de adoração no meio do deserto, e esse ambiente atraiu a presença de Deus, e a presença de Deus fez a diferença ali naquele lugar. Quer um milagre, irmãos? Comece a adorar. Fala para o seu vizinho, precisa de um milagre? Comece a adorar, irmão. Deus não responde à dor. Eu já disse isso aqui. Tem gente que fica lá, irmão, se Deus respondesse à dor,